Organização, uma nova adolescência. O que eu faço sou eu. Paia, isso eu vim. Gerald Manley Hopkins. Acordo e encontro-me nos bosques, longe do castelo. O trem atravessa veloz a solitária Louisiana à noite. Quando olho para trás, há um ponto cego no vagão. É uma parte do meu pai que não posso ver. Não posso lembrar os anos da minha infância. Não posso encontrar agora algumas partes de mim. Terá sobrado alguma parte de mim para ser honesto? O quanto me sinto atraído por meus pais? Caminho para trás e para frente, olhando para a velha estação. Rãs noturnas marcam, com seu coachar, o movimento do planeta. Robert Bly Night Frogs. Adolescência. Regeneração. Eu sou o meu único eu. Idade. Dos 13 aos 26 anos. Polaridade do desenvolvimento. Identidade versus confusão de papéis. Força do ego. Fidelidade. Poder. De regeneração. Relacionamento. Independência da família. Índice de suspeita. Responda sim ou não às perguntas seguintes. Depois de ler cada pergunta, espere e entre em contato com seus sentimentos. Se sentir uma forte energia para o sim, escreva sim. Para o não, escreva não. Se responder sim a qualquer pergunta, pode suspeitar que seu adolescente maravilhoso do passado foi ferido. Há vários graus de ferimento. Você está em algum lugar, em uma escala de 1 a 100. Quanto maior o número de respostas afirmativas, mais grave é o ferimento. 1. Você ainda tem problemas com a autoridade paterna ou materna? Sim ou não? 2. Continua a experimentar empregos sem encontrar seu lugar certo? Sim ou não? 3. Não sabe ao certo quem você é? Sim ou não? 4. Está comprometido com algum grupo ou causa? Sim ou não? 5. Considera-se desleal? Sim ou não? 6. Sente-se superior aos outros porque seu estilo de vida é diferente e não conformista? Sim ou não? 7. Alguma vez abraçou alguma fé de sua escolha? Sim ou não? 8. Não tem amigos verdadeiros do mesmo sexo? Sim ou não? 9. Tem amigos do sexo oposto? Sim ou não? 10. Você é um ou uma sonhador ou sonhadora? Prefere ler livros românticos e ficção científica a fazer alguma coisa em sua vida? Sim ou não? 11. Alguém já disse que você precisa crescer? Sim ou não? 12. Você é um ou uma conformista rígido? Sim ou não? 13. Alguma vez questionou a religião da sua juventude? Sim ou não? 14. Segue rigidamente algum tipo de guru ou herói? Sim ou não? 15. Você fala muito sobre as grandes coisas que vai fazer, mas nunca faz realmente? Sim ou não? 16. Acredita que ninguém passou por tudo que você tem passado ou que ninguém pode jamais compreender sua dor única? Sim ou não? Com a chegada da puberdade, a infância propriamente dita chega ao fim.
A puberdade marca o início da primeira reciclagem. Como mencionei anteriormente, o livro de Pam Levin, Cycles of Power, diz que nós evoluímos ciclicamente. A vida é um processo que envolve a recorrência de certos temas e padrões. Cada reciclagem constrói sobre o estágio anterior e exige adaptações mais sofisticadas. Cada reciclagem é um tema de crise, e cada crise é um tempo de aumento da vulnerabilidade e de potencial. Se o desafio é superado, ocorre uma regeneração na qual o passado é reformado. Adolescência normal. A realização saudável das tarefas críticas da adolescência depende das forças do ego desenvolvidas na infância. Porém, a tarefa da adolescência, que consiste no estabelecimento de uma identidade consciente, é, como diz Erik Erikson, mais do que a soma das identificações da infância. A identidade da adolescência é uma identidade reformada. Para consegui-la, devemos integrar nossas aptidões genéticas, as forças do ego e as aptidões cultivadas antes, as oportunidades oferecidas pelo nosso papel social na nossa cultura. Erikson define da seguinte maneira essa nova identidade do ego: a confiança de que a igualdade e a continuidade interior, em minhas palavras, o eu sou, preparadas no passado, serão combinadas com a igualdade e a continuidade do que a pessoa significa para os outros, como se evidencia na promessa tangível de uma carreira. Na minha opinião, isso significa que a noção de eu sou da sua criança interior deve ser agora confirmada de duas formas. Uma afirmação virá do reflexo nos olhos da pessoa que é importante para nós, num relacionamento amoroso, intimidade. A segunda afirmação virá de uma carreira que intensifique o nosso ser. Os dois pilares da identidade do adulto são os dois famosos marcos da maturidade, de Freud: amor e trabalho. A criança interior ferida pode ser uma força devastadora de contaminação durante a adolescência. Mesmo a pessoa com uma criança interior saudável terá de repetir muitas das batalhas dos primeiros anos, pois a adolescência normal é um dos períodos mais tormentosos do ciclo da vida. Gosto de descrever a adolescência normal usando as letras da palavra adolescence. Ambivalent, ambivalência. Distancing from parents, distanciamento dos pais. Occupation, ocupação. Loneliness, solidão. Ego identity, identidade do ego. Sexual exploration, exploração sexual. Conceptualization, conceitualização. Egocentric thinking, pensamento egocêntrico. Narcissism, narcisismo. Communication, mania de comunicação. Experimentation, experimentação. Ambivalência. A ambivalência é maravilhosamente descrita no livro de J.D. Salinger, O Apanhador no Campo de Centeio. O personagem principal, com 16 anos, Holden Caulfield, quer ser adulto. Em suas fantasias, ele bebe, dorme com mulheres, é um gangster. Ao mesmo tempo, tem pavor da vida adulta e imagina-se o protetor da irmã mais nova, Phoebe, e dos seus amigos pré-adolescentes.
Ficar com as crianças mais novas e protegê-las é um meio de se proteger da necessidade de enfrentar o mundo dos adultos. A metade do cabelo de Holden é grisalha. Ele está vivendo entre dois mundos, o da infância e o mundo dos adultos. Ambivalência é o vai e vem entre esses dois mundos. A ambivalência refere-se também às tempestades emocionais e às mudanças no estado de espírito que fazem parte da adolescência. Segundo Anna Freud, é normal para o adolescente detestar a presença dos pais em um dia e desejar conversas íntimas com eles no outro. Distanciamento dos pais. O distanciamento dos pais é uma parte normal da adolescência. Para sair de casa, os adolescentes precisam fazer com que os pais pareçam pouco atraentes. O psicólogo de Yale, Theodore Litz, acentua o fato de que o conflito das gerações é inerente à vida em sociedade. 800 anos antes de Cristo, Hesíodo estava terrivelmente preocupado com a juventude do seu tempo. Imaginava o que ia acontecer com a geração seguinte. Ontem, no supermercado, ouvi uma senhora dizer exatamente isso. O grupo da mesma idade é o veículo através do qual os adolescentes conseguem esse distanciamento. Gosto de me referir ao grupo pai da mesma idade, uma vez que o grupo se torna um novo pai. O grupo pai da mesma idade é muito rígido e fiel a regras. Por exemplo, no meu tempo, o estilo oficial de cabelo era o rabo de pato. Meu grupo usava calças com costuras visíveis e bolsos para pistolas. Outros adolescentes que não se vestiam como nós eram considerados quadrados. Nós caçoávamos deles. Ocupação. Vários estudos demonstram que a principal preocupação dos adolescentes é a carreira. Que tipo de trabalho eu vou fazer? Onde vou gastar minha energia? Como vou tomar conta de mim mesmo? O que vou ser quando crescer? A própria energia vital nos leva a considerar o tipo de trabalho que faremos pelo resto da vida. As escolhas diferem de cultura para cultura e de geração para geração. No passado, as escolhas ocupacionais eram severamente limitadas e determinadas com antecedência. A vida era mais simples nesse tempo. Solidão. A adolescência sempre foi um tempo solitário. Não importa quantos grupos pertença, nem quantos amigos tenha. O adolescente sente um vazio interior. Não sabe ainda quem ele é. Não sabe ao certo para onde está indo. Devido à nova aptidão de pensar abstratamente, o futuro, uma hipótese, torna-se um problema pela primeira vez na vida da pessoa. O jovem, quando contempla o futuro, tem uma sensação de ausência. Essa sensação é mais intensa quando ele tem uma criança interior ferida. A nova estrutura cognitiva que começa a se formar permite que ele pense sobre o próprio eu, torna-se consciente da própria pessoa. Os adolescentes podem pensar sobre pensar. Por isso, podem perguntar: quem sou eu? Tornam-se dolorosamente conscientes da própria pessoa. Essa conscientização é intensificada pelo aparecimento das características sexuais secundárias. As novas sensações sexuais são poderosas e as mudanças físicas são embaraçosas. O adolescente sente-se constrangido e estranho. Identidade do ego. Já citei a definição de Erik Erikson para identidade do ego. As questões do quem sou eu e para onde estou indo são o resultado das novas aptidões mentais do adolescente. Exploração sexual. Com o aparecimento das características sexuais secundárias, surge também uma nova e poderosa energia. Essa energia é a expansão da centelha de vida.
A vida deseja a si mesma, disse Nietzsche. A sexualidade genital é uma espécie de força preservadora da espécie. Sem o impulso sexual, a espécie desapareceria em um período de 100 anos. O adolescente explora naturalmente a própria sexualidade. A primeira masturbação genital abre a válvula. As ameaças de cegueira, verrugas na mão, até mesmo da queda do pênis, perdem todo o significado comparadas a essa sensação. Afinal, quem precisa enxergar? A gente pode fazer no escuro. Outras formas de exploração geralmente vêm em seguida: a masturbação mútua, acariciar pessoas do sexo oposto e, finalmente, o ato sexual. A exploração dos genitais é crucial para uma identidade saudável do ego. O sexo é o que nós somos e não uma coisa que temos. A primeira coisa que notamos em uma pessoa é o seu sexo. Conceitualização. A aptidão para o pensamento abstrato em termos lógicos aparece na puberdade, levando-nos além do pensamento concreto e literal da criança em idade escolar. Uma das coisas que o pré-adolescente não pode fazer e que o adolescente faz é pensar em proposições contrárias ao fato. Por exemplo, pensar no futuro exige a capacidade de aceitar uma proposição contrária ao fato. Quem sou eu e para onde estou indo? Quais são as minhas possibilidades? Na adolescência, pensar na identidade é pensar na possibilidade. Suponhamos que eu seja médico, advogado, religioso e assim por diante. Cada suposição implica na criação de uma hipótese não restrita aos fatos. Outra manifestação da nova estrutura cognitiva é a idealização. Os adolescentes são sonhadores. Sonhar e idealizar significa criar modelos que nos motivam. Os adolescentes também têm ídolos. Os mais comuns são astros e estrelas do cinema e do rock. Mas o jovem pode ter como ídolo motivador um político ou um intelectual. Os adolescentes são naturalmente religiosos e essa é a época de maior preparo para a religião. Um ídolo espiritual geralmente é a obsessão central do adolescente. A idealização ou idolatração pode também ser dirigida a um culto ou a uma causa. Os Hare Krishnas do aeroporto, a Guarda Vermelha da China, a mobilização dos adolescentes da época feita por Hitler, tudo isso prova como o adolescente pode ser motivado para abraçar uma causa, positiva ou negativa. Esse compromisso com uma causa é a base de uma força do ego que Erickson chama de fidelidade. É uma importante força do adulto. Pensamento egocêntrico. Ao contrário do egocentrismo da criança, o adolescente é capaz de compreender o ponto de vista de outra pessoa. Seu egocentrismo consiste em acreditar que os pais são tão obcecados por eles quanto eles mesmos. Os adolescentes são paranoicos por natureza. Um olhar casual é interpretado como um julgamento avaliador e pejorativo. Imaginem uma cena comum. A pequena Shirley foi ignorada pelo garoto que ela adora. Chega em casa deprimida e sentindo-se rejeitada. A mãe diz: "Oi, querida, tudo bem?" Shirley corre para o quarto berrando: "Será que não pode me deixar em paz?" David Elkin criou duas expressões para descrever esse pensamento egocêntrico do adolescente: a audiência imaginária e fábula pessoal. São duas formas de pensamento grandioso. Shirley pensa que sua mãe assistiu à cena de rejeição e testemunhou sua humilhação. A acentuada consciência da própria pessoa no adolescente é resultado da crença de que todos estão olhando para mim.
Se o adolescente foi envergonhado na infância, essa conscientização é dolorosamente intensificada. A fábula pessoal é a crença de que sua vida é absolutamente única. Ninguém sofreu tanto quanto eu, diz o adolescente para si mesmo. E continua: ninguém me compreende, ninguém me ama, ninguém teve de aguentar pais iguais aos meus. Lembre-se da fantasia de Tom Sawyer, em que ele se via morrendo. Tom vê a tia e os outros adultos em volta do seu leito de morte. Todos estão derramando rios de lágrimas. Agora, finalmente, compreendem a pessoa extraordinária e única que ele era. Essa fábula geralmente termina quando a pessoa estabelece uma intimidade real. A troca emocional de um relacionamento íntimo ajuda a compreender o quanto sua experiência da vida é ou foi comum. Narcisismo. Os adolescentes são narcisistas, são obcecados por seu reflexo no espelho. Podem passar horas olhando para eles mesmos. Isso é o resultado da intensa conscientização da própria pessoa. É também uma reciclagem das necessidades narcísicas da infância. Mania de comunicação. No apanhador no campo de centeio, Holden está sempre dando uma ligada para alguém no telefone. Tem uma necessidade voraz de falar. A conscientização intensa de si mesmo e a solidão desse estágio de desenvolvimento levam o adolescente a querer se comunicar. Falar interminavelmente com um amigo ou amiga é um meio de se sentir desejado e ligado a alguém. Lembro-me perfeitamente de quando minha filha saía de carro comigo, quando era adolescente. O tempo todo ela gritava freneticamente nomes e mais nomes de rapazes e moças pelos quais passávamos. Experimentação. Os adolescentes estão experimentando ideias, modas, papéis e comportamentos. Geralmente, essas experiências são feitas em oposição ao modo de vida ou aos valores dos pais. Se a mãe acha que a limpeza está logo abaixo da divindade, a filha adolescente pode afirmar a própria identidade, tornando-se hippie, com cabelos longos, raramente tomando banho e andando descalça. Se o pai é um realizador viciado em trabalho, o filho certamente vai afirmar sua identidade deixando os estudos. Se os pais são ateístas, o filho ou a filha pode afirmar sua identidade tornando-se muito religioso ou religiosa, ou vice-versa. A experimentação é uma forma de expandir os próprios horizontes, é tentar outros comportamentos antes de finalizar a formação da identidade. De um modo geral, a adolescência é uma integração e uma reforma de todos os outros estágios anteriores do desenvolvimento. É o resumo de todas as forças do ego. Dessa reforma começa a surgir a nova identidade. Distúrbio do crescimento. Na melhor das hipóteses, a adolescência é o tempo mais tempestuoso do ciclo da vida. Anna Freud diz que o que é normal na adolescência seria considerado extremamente neurótico em qualquer outro estágio da vida. Se isso é verdade, quando todos os estágios anteriores foram resolvidos saudavelmente, imagine os problemas resultantes de uma criança interior gravemente ferida. Muitos não precisam imaginar, estão vivendo o problema. Para mim, a ambivalência se transformou em um comportamento maníaco-depressivo. A representação externa do problema por meio de um comportamento desregrado e promíscuo abriu a porta para uma grave depressão. Eu me distanciei, procurando a companhia de vários filhos de lares desfeitos. Nós nos rebelamos contra a nossa educação rigidamente católica, procurando prostitutas e bebendo. Minha predisposição genética para a bebida entrou em cena imediatamente. Aos 13 anos, eu bebia até ficar inconsciente e estava sempre metido em encrencas. Erickson chama a atenção para a difusão de papéis como um dos perigos da adolescência.
Experimentando com muitos e variados papéis, o adolescente perde o contexto para sintetizar suas forças do ego. Na adolescência, eu me sentia terrivelmente confuso e sozinho. Não podia me revoltar contra meu pai, porque ele não estava presente e, por isso mesmo, não tinha um modelo do papel que devia representar. Escolhi para modelos os anti-heróis. Esta é a dinâmica do que foi chamado identidade negativa. Eu não sabia quem eu era, portanto, me identifiquei com o que eu não era. Eu era diferente, não como os quadrados que viviam na sociedade. Meu grupo ridicularizava e zombava de todos que não eram iguais a nós. E isso compreendia quase todo mundo. As pessoas com identidade negativa afastam-se e vivem à margem da vida, zombando de tudo e de todos. Na verdade, eu tinha pavor da vida. Isso se aplica a todas as identidades negativas que conheci e com as quais trabalhei. Com mínima ou nenhuma força do ego, não podia me organizar. Embebedar-me era para mim um meio de me sentir adulto e poderoso. Meu vazio interior impelia-me a alterar meu estado de espírito de qualquer modo. É na adolescência que começamos a representar nossa dor original e as necessidades não atendidas da infância. A violência do delinquente juvenil atesta a raiva indiferenciada da criança interior ferida e solitária. A criminalidade é uma maneira de reaver, roubando o que lhe foi roubado da infância. O uso de drogas amortece a dor da solidão da família disfuncional. Em geral, os adolescentes revivem os segredos não expressos da família. A reapresentação sexual é comum nessa época do aparecimento da energia sexual. A repressão rígida da mãe, da sexualidade envergonhada, pode ser revivida na filha como promiscuidade. Os casos secretos do pai podem ser representados pelo filho adolescente. A disfunção da intimidade dos pais, com toda a solidão e raiva, pode ser simbolizada por um mau desempenho na escola. Muitas vezes, os adolescentes são os bodes expiatórios da família. São os pacientes identificados, mas na verdade são os representantes do problema da família. Quando conduzi um programa contra o vício de drogas em Los Angeles, não tratei nenhum adolescente filho de um casamento saudável. Os pais eram portadores da doença multigeracional. Seus casamentos eram casamentos de adultos-crianças e os filhos estavam tentando levá-los à terapia. O comportamento compulsivo repetitivo dos adolescentes é diretamente relacionado à destruição das suas famílias. Há também a questão das necessidades de dependência negligenciadas. A adolescência é o tempo da formação das bases da identidade. Crianças de famílias disfuncionais não podem estabelecer sua identidade porque não têm a noção do eu sou quando entram na adolescência. Minha família foi severamente desestruturada em razão do alcoolismo do meu pai e porque ele nos abandonou fisicamente. A desestruturação era assim: família desestruturada, ausente, pai alcoólatra, irmã, mãe, eu, irmão. Como podem ver, nenhum de nós tinha um eu completo e distinto. A maior parte de nós era parte dos outros. Quando um de nós sentia alguma coisa, os outros sentiam também. Se mamãe ficava triste, nós todos ficávamos tristes. Se ela ficava zangada, todos sentiam e procurávamos acabar com a raiva dela. Eu tive pouca base para criar minha identidade. À medida que a difusão dos papéis se intensifica, o isolamento e o vazio interior crescem. O papel mais importante desempenhado no sistema familiar até esse ponto transforma-se no meio mais acessível para ter uma identidade. Aos 21 anos, eu estava totalmente confuso, tinha pavor da minha sexualidade, sentia-me vazio e inseguro.
Estava assustado e zangado. A perspectiva de uma carreira me arrasava. Lembro-me de caminhar pela cidade, pensando em como todos os homens que eu via tinham empregos, carros, casas e assim por diante. Com uma formação baseada profundamente na vergonha, achava que nunca seria capaz de ter tudo isso. Dessa forma, recuei para os papéis designados para mim pelo sistema familiar. Continuei a ser a estrela. Fui presidente da classe, editor do jornal da escola e tinha um grande desempenho acadêmico. Conservei tudo isso a despeito do alcoolismo e de pertencer ao grupo dos caras sem pai. Porém, meu papel mais importante era o de zelador. Era quando eu me sentia realmente importante. Quando meu pai nos deixou, eu me tornei o homenzinho da casa. Era o paizinho do meu irmão. Tomando conta deles, eu era importante. Desse modo, resolvi o meu problema de adolescente, tornando-me padre, padre celibatário. A batina negra e o colarinho branco me forneceram uma identidade imediata. De repente, eu era o Padre John. Era agora um zelador de almas. Aquele era o trabalho mais nobre que existia. Era o trabalho de Deus. Ser celibatário era o preço que eu tinha de pagar. Tornando-me padre, estava fazendo uma coisa que merecia o louvor e a aprovação da minha família, da minha religião e dos meus professores. Eles também, padres e freiras. Era um nobre sacrifício e um sinal de generosidade e bondade. Essa escolha resolveu o medo que eu tinha em relação à minha carreira e permitiu a continuação dos papéis que eu representava no sistema familiar. Eu era a estrela e o zelador, e casando com a Santa Madre Igreja, jamais teria de deixar minha mãe. Sob essa falsa identidade, vivia ainda um garoto solitário, confuso e apavorado. Informação. Sem dúvida, a maior de todas as tragédias é não saber quem somos. Os papéis rígidos dentro da família, solidificados durante a adolescência, tornam-se a identidade mais consciente que podemos ter. Na verdade, passam a ser um vício. Representando o papel, sentimos que somos importantes. Desistir do papel significaria tocar o fundo do reservatório de vergonha tóxica que aprisiona sua dor original, cujo centro é o ferimento espiritual. Quando perdemos nossa noção de eu sou, perdemos todo o significado. Quando escrever a história da sua adolescência, atente para o modo pelo qual a criança ferida contaminou sua vida nesse estágio. Descreva detalhadamente seus traumas, os cartões do dia dos namorados que jamais recebeu, a solidão, a pressão do grupo de seus iguais e a dor por sua família. Compartilhando com um amigo a história da sua adolescência. Compartilhe sua história com a pessoa em quem confia. Seu ser adolescente é a adaptação da criança ferida ao começo da vida adulta. Lembre-se de que seus papéis finalizados são as metáforas solidificadas da história da sua criança ferida. Você precisa legitimizar a escolha que fez entre as decisões que estavam ao seu alcance nesse estágio. Sentindo os sentimentos. Para curar o seu adolescente, você precisa realmente sair de casa. Precisa também trazer de volta todos os seus estágios de desenvolvimento. Sugiro que dê uma grande festa de boas-vindas, tendo seu adolescente como anfitrião. Eu uso a seguinte meditação para conseguir isso. Meditação da volta ao lar. Grave no seu gravador. Use o tape de Daniel Kobialka, Going Home, como música de fundo. Faça uma pausa de 20 segundos em cada intervalo indicado. Feche os olhos e concentre-se na sua respiração.
Encolha a barriga para inspirar e solte-a para expirar. Aspire contando até 4. Prenda a respiração contando até 4 e solte o ar contando até 8. Faça isso várias vezes. Aspire em 4 tempos. Prenda a respiração em 4 tempos e solte o ar em 16 tempos. Aspire em 4 tempos. Prenda em 4 tempos. Solte o ar em 32 tempos. Faça isso 3 vezes. Agora, respire normalmente. Concentre-se no número 3 quando soltar o ar. Veja o número, desenhe-o com o dedo ou ouça 3 mentalmente. Agora o número 2. Agora o número 1. Agora veja o número 1 se transformar em uma porta. Agora abra a porta e caminhe pelo corredor longo e sinuoso com portas nos 2 lados.
Veja à sua esquerda uma porta onde está escrito ano passado. Abra a porta e olhe para dentro. Veja uma cena agradável do ano que passou. Feche a porta e caminhe para a seguinte, à sua direita. Abra a porta e veja seu eu adolescente de pé no meio do quarto. Abrace-o. Diga-lhe que sabe tudo o que ele passou. Diga-lhe que está na hora de sair de casa. Diga-lhe que você está ali para apoiá-lo. Diga-lhe que juntos terão de sair à procura de todas as outras partes do seu eu: o bebê, a criança aprendendo a andar, o pré-escolar, o menino em idade escolar. Juntos, caminhem até o fim do corredor e abram a porta. Olhem para dentro e vejam a primeira casa da qual você se lembra. Entrem na casa e encontrem o quarto onde mora seu eu bebê. Faça seu adolescente pegar o bebê no colo.
Agora, voltem para o corredor. Abra a primeira porta à esquerda e veja seu eu no estágio de aprender a andar. Tome a mão dele e volte para o corredor. Abra a primeira porta à direita e veja seu eu em idade pré-escolar. Olhe para ele. O que ele está vestindo? Tome-o pela mão e saia do quarto. Agora, procure seu eu em idade escolar. O que ele está vestindo? Peça a ele para segurar na mão do seu eu adolescente e saiam da casa. Agora você está perto do seu eu adolescente. Quem está segurando seu bebê? Seu eu na idade escolar segura o braço do seu eu adolescente. Você segura as mãos do que começou a andar e do pré-escolar. Agora, veja seu bebê se transformar no garotinho que aprende a andar. Agora,
veja este se transformar no seu eu em idade pré-escolar. Agora, veja o pré-escolar se transformar no menino em idade escolar. Agora, veja seu eu em idade escolar se transformando no seu eu adolescente. Você está de pé ao lado do seu eu adolescente. Agora, veja seus pais saindo da casa em que você morava quando era adolescente. Você e seu eu adolescente acenam um adeus para eles. Diga-lhes que todos os seus eus estão partindo agora. Diga que sabe que eles fizeram o melhor possível. Veja-os como as pessoas feridas que realmente são, eram. Perdoe seus pais por ter sido abandonado. Diga-lhes que agora você vai ser seu próprio pai e mãe.
Comece a se afastar da casa. Olhe para frente e veja um amante ou uma amante, esposo ou esposa, ou amigo ou amiga à sua espera. Se você tem um terapeuta, veja-o também. Se tem um grupo de apoio, veja seu grupo. Se você tem um poder mais alto, veja também. Abrace todos. Saiba que tem apoio. Que não está sozinho. Saiba que você criou ou pode criar uma nova família de adoção. Agora, deixe que seu adolescente se una a você. Escolha uma idade a partir da infância e veja sua criança interior nessa idade. Diga-lhe que você vai defendê-la.
que você vai ser seu novo pai protetor. Diga-lhe que você sabe, melhor do que qualquer outra pessoa, tudo o que ela passou, toda a mágoa e a dor que sofreu. Diga-lhe que, de todas as pessoas que ela poderá conhecer, você é a única que ela jamais perderá. Diga que você terá sempre tempo para ela e que passará algum tempo com ela todos os dias. Diga que você a ama de todo o coração. Olhe agora no horizonte da sua mente. Veja o número 3. Sinta os dedos dos pés. Mexa os dedos dos pés. Veja o número 2. Sinta a energia subindo por suas pernas até seu peito. Sinta a energia nos braços.
Mexa as mãos. Sinta a energia na sua cabeça e no seu cérebro. Veja agora o número 1. Abra os olhos lentamente e distenda os músculos e se espreguice. Agora você recuperou todo o seu sistema familiar interior. Acaba de ter uma festa de volta ao lar. A minha é assim. Perdão. A recuperação da sua criança interior ferida é um processo de perdão. O perdão nos permite dar como antes. Cura o passado e liberta as energias para o presente. O perdão não é um processo sentimental ou superficial. Fomos realmente feridos e esse sofrimento deve ser validado e legitimizado. Quando reconhecemos o mal que foi feito, retiramos o manto mítico com que envolvíamos nossos pais. Nós os vemos como os seres humanos feridos que realmente são ou eram. Vemos que são crianças adultas revivendo suas próprias contaminações. Sam Kim diz muito bem: quando retiro o manto do mito do meu passado e reconheço o caráter ambivalente e trágico de todos os atos humanos, descubro uma nova liberdade para mudar o significado do que foi. Só o perdão permite que eu aceite meu passado e me liberte de ferimentos deformantes. Julgamento, perdão e gratidão são as partes da alquimia que transformam o sofrimento do passado em boa sorte e que me transformam de vítima de causas que eu não podia controlar em participante de um passado que reformo continuamente. O trabalho de lamentação tem de ser feito. Fritz Perls disse: nada muda até ser o que é. Só tirando o manto do mito que envolve nossos pais, podemos compreender o mal a que fomos submetidos. Compreender a realidade desse mal nos permite identificar nosso sentimento de termos sido violados. Sentir os sentimentos é o trabalho da dor original. Quando entramos em contato com esses sentimentos e os expressamos, ficamos livres para seguir em frente, sem o peso de problemas do passado não resolvidos. Não mais contaminamos o presente. Nossa energia está agora disponível para dar força à nossa vida. Podemos viver no presente e criar o futuro. O perdão permite que abandonemos nossos pais. Nossa dor congelada formava os profundos ressentimentos que nos ligavam a eles. Os ressentimentos nos fazem reciclar constantemente os mesmos sentimentos. A informação da criança ferida é que nunca precisamos nos separar dos nossos pais. Usando nossa energia para odiá-los secretamente, continuávamos presos a eles, o que impedia o nosso crescimento e amadurecimento. O perdão cura nossos ressentimentos e nos permite separar nossa criança maravilha da voz da vergonha vinda das figuras materna e paterna internalizadas por nós. Quando recuperamos nossa criança interior, devemos tomar uma decisão sobre nossos pais, se ainda estiverem vivos. Que tipo de relacionamento teremos com eles? Aqueles cujos pais são ainda agressores devem tomar a decisão de ficar longe deles.
recomendo que você os deixe entregues à própria sorte. Sei de muitos casos em que os pais continuam a violentar os filhos adultos. Se seus pais se recusam a assumir a responsabilidade por suas próprias crianças feridas, você deve lembrar que sua primeira obrigação é para com a sua vida. Você não veio ao mundo para tomar conta dos seus pais. Não estou falando aqui aos enfermos ou inválidos. Estou falando dos pais que recusam assumir a responsabilidade das próprias carências. Cada um de nós deve permitir que seu eu adulto decida sobre as próprias fronteiras com seus verdadeiros pais. Lembre-se, você agora é responsável por sua criança interior. Ela espera que você a proteja. Para a maioria das pessoas, a recuperação da criança interior cria um contexto para um novo e mais rico relacionamento com os pais verdadeiros. Tornando-se o novo pai ou a nova mãe dessa criança, você a ajuda a terminar com o passado e preencher o vazio em sua mente. Quando a criança sente uma nova esperança, autonomia e propósito, iniciativa e competência, pode estabelecer a própria identidade. Então, pode também ter um relacionamento saudável com os pais.